Diagnóstico do produtor rural. Meu nome é Pedro Rocha, você está no quadro Seu Direito no Agro, seguindo com o nosso programa de transformação do empresário rural, no qual prometemos uma safra segura, mesmo sem contratar um seguro, com o controle total da sua produção do início ao fim. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você ative o sininho, se inscreva, curta o vídeo, acompanhe o nosso canal para ter esse padrão, esse comportamento e esse crescimento que nós propomos para todos os nossos ouvintes. Quero agradecer a sua audiência aqui hoje, acho que o segundo vídeo ao qual eu participo no canal, e teremos esse contato um pouco mais frequente, seja no Seu Direito no Agro, seja também trazendo um pouco de aspecto de direito internacional, de análise de notícias, tá bom? Então vamos dar início aqui ao diagnóstico do produtor rural. E essa aula é propositiva porque aqui no nosso escritório, na Rocha Maso Advogados, nós gostamos de tratar todos os clientes, ou seja, todos os produtores que entram pela porta do nosso escritório como pacientes, como se fosse um hospital e uma clínica médica especializada para oferecer o tratamento que você merece e o tratamento que vai te proporcionar a sair de um momento de crise, de uma situação não tão boa, para curar a sua doença e a partir daí você tomar atitudes saudáveis que te façam a não voltar para o mesmo lugar. Por isso, temos aqui: o produtor rural precisa se ver como paciente em tratamento, o advogado como o clínico que sabe agir com base em protocolo de gravidade. E o que é esse protocolo de gravidade? Pensamos isso para os nossos alunos do nosso curso, que é Safra Segura Produtor Blindado, que a gente procura trazer exatamente isso, uma segurança, independentemente da contratação de um seguro. E o primeiro passo para um tratamento eficaz é um bom diagnóstico. E para isso, queremos trazer para vocês, da comunidade da Rocha Maso, um pedaço, um recorte de o que oferecemos no nosso curso, que é um método, uma planilha, um modo de você mesmo que está aí em casa assistindo esse vídeo se diagnosticar com base na nossa classificação. A nossa classificação foi criada a partir do conjunto de cores que tem em todo o protocolo de atendimento de um pronto-socorro, de um hospital. Então, eu quero que você se veja realmente como um paciente. Essa primeira abordagem ela pode parecer um pouco até fantasiosa, mas você vai entender que somente os bons hábitos faz com que os problemas desapareçam. Mas se você já tem um problema, primeiro você precisa diagnosticar, saber o momento que você está inserido, para depois desse diagnóstico feito e realizado, você iniciar um tratamento. Finalizado o seu tratamento, bons hábitos. Ou seja, fazendo uma analogia, uma pessoa que está num quadro de obesidade mórbida, ela precisa de uma cirurgia bariátrica, fazer um tratamento para essa condição, para essa doença. Após feito o tratamento, ela passa numa rotina mais saudável, tanto de alimentação quanto de exercício físico, para se manter estável em uma rotina saudável e de êxito. Com o produtor é a mesma coisa. No nosso curso, trazemos todo um ciclo vicioso que pode ser objeto de um próximo encontro aqui com vocês. Mas hoje é específico o diagnóstico, o recorte e o momento. Então definimos eles em 5 colorações, em 5 hierarquias: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Tem também uma forma de identificação. Primeiro eu vou te apresentar o que se insere em cada categoria, como você vai fazer o seu diagnóstico e depois eu vou explicar quais são os critérios que têm que ser observados. Você verá que aqui no nosso link, na nossa descrição, terá um link. Esse link fará você ter acesso à nossa comunidade de WhatsApp, que cresce a cada dia mais, para nossa felicidade e também para proporcionar esse ensino de qualidade, essa preparação técnica para todos os produtores e também para advogados e consultores que aqui nos acompanham. Entre na nossa comunidade, você pode ter acesso à planilha de identificação
que contém a explicação, mas contém principalmente o campo de preenchimento, que é onde você fará o seu diagnóstico. Entre no nosso canal de WhatsApp, terão administradores deste canal, que serão a empresa, Rocha Maso, e mais 3 ou 4 pessoas, Pedro, Bruno, Lucas e Pedro Avelino. Pedro eu e o Pedro Avelino. Então você pode solicitar para qualquer um de nós, nos nossos contatos particulares ou no WhatsApp da empresa, ou também você pode nos seguir no Instagram, que é Rocha Maso Advogados, e solicitar diretamente no nosso direct. Nós faremos essa entrega para você. É só nos solicitar entrando ou no nosso Instagram ou no nosso grupo de membros do WhatsApp e fazendo essa solicitação diretamente para nós, se identificando, vindo do YouTube, assistir a aula de diagnóstico e desejo ter acesso à planilha. Vamos enviar para você e qualquer dúvida que você tiver, nós ofereceremos um encontro para você tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Vamos seguir aqui com a aula, mas ao final eu lembro vocês novamente a como ter esse acesso, é fácil e simples. Clica na descrição, entra no link do WhatsApp, solicita a planilha ou entra no nosso Instagram, solicita pelo direct, o que te convir melhor, o que for mais fácil. Vamos lá, vamos iniciar. Inadimplente crítico, a penhora, leilão ou processo judicial em curso, cor vermelha. Normalmente a cor vermelha no hospital é quando há emergência absoluta, risco de morte. E para nós, o nosso risco de morte, a nossa emergência absoluta é quando você deve procurar um advogado imediatamente. Tem processo já em curso contra você, ou seja, venceu o seu custeio, você não conseguiu pagar, o banco entrou com processo contra você, ou o fornecedor de insumo entrou com processo contra você, ou qualquer outra etapa desse ciclo produtivo que você não conseguiu honrar, entrou com processo e a sua propriedade está sendo ali, o que está sendo afetado pode ser até o boi de piranha que vai ser envolvido. Então, você tem um processo, fruto de qualquer uma relação desse ciclo produtivo. Você tem, dentro desse processo, já a penhora, ou seja, a propriedade ela já foi penhorada. Pode não ser a sua propriedade rural, porque ela é pequena, inalienável, mas pode ser a sua caminhonete. Pode ser qualquer outro bem que garanta e satisfaça a obrigação. Então tem um processo, tem uma penhora, ou já até penhorou e foi marcado o leilão. Então qualquer uma dessas fases, seja na fase crítica mais inicial, que é o início do processo, seja na fase crítica intermediária, que é a penhora após o início do processo, seja a fase crítica severa, que é o leilão. Qualquer um desses três te farão dar entrada no nosso protocolo de gravidade no nível vermelho, que é procure um advogado imediatamente. Pode ser o seu advogado de confiança, não tem problema nenhum, desde que você esteja respaldado e procure ajuda. Aqui descrevemos um paciente que já está com uma doença avançada que precisa dar entrada num hospital, numa clínica, para passar por um procedimento. Ou seja, sua vida está em risco. Aqui, a sua propriedade, você como empresário rural, enfrenta dificuldades que precisam ser solucionadas antes de você dar andamento à sua profissionalização, à sua completação de elementos da tabela empresário rural. Então, antes de avançar com esse mindset, de ter esse enquadramento, esse desenvolvimento de hábitos saudáveis, igual na analogia que a gente fez com o caso da obesidade, então antes de adquirir os hábitos saudáveis, procure o tratamento. Então, essa é a fase que, se você se identificar, procure um advogado imediatamente. Laranja. Inadimplente comum. Operação venceu. Você foi notificado pelo banco, pelo produtor, pelo vendedor de insumo, qualquer um desses entes dessa cadeia de ciclo produtivo. Ou você já foi até notificado, infelizmente seu nome foi negativado. E aqui, para tomar crédito, fica mais difícil, não é ofertada mais a mesma linha. Para você ter qualquer outra relação, é possível o seu fornecedor ver que você está inscrito nesse órgão. Então as suas relações elas já começam a ruir. Elas já começam, é como se fosse um veneno que você tomou e aos poucos você está se intoxicando. Você precisa tomar o antídoto para que aos poucos você tenha sanado esse problema, certo? E isso é imediato, é antes que se agrave, certo? Então aqui é operação vencida, notificação recebida, nome negativado. Urgente, risco de execução e bloqueio. Procure um advogado imediatamente. Então, aqui você está numa fase que seu nome já foi negativado. O próximo passo que qualquer um que tomou essas atitudes contra você vai fazer é entrar com o processo. Então, rapidinho você vai saltar do laranja para o vermelho. Então, não deixemos isso acontecer.
Procure imediatamente ajuda para você controlar o seu momento, estancar a sangria do laranja, controlar o avanço da doença e você começar a se recuperar para voltar para o amarelo, certo? Ou até, quem sabe, evoluir para o verde, para o azul. Então, vermelho e laranja é procurar um advogado imediatamente porque você está com um problema, esse problema é sério, você precisa reconhecer isso e você precisa curar essa doença que você tem, você precisa curar esse problema que você tem para depois você começar a respirar, se profissionalizar e voltar a produzir. Porque você sabe mais do que eu que quando você tem um problema de ordem bancária, você tem um boleto vencido, você tem dívida, você começa a ter problema de ansiedade, você começa a ter problema na sua relação familiar, a faculdade do seu filho, da sua filha, que você pagaria, que você estava com uma grana lá para pagar, você começa a tirar dinheiro de lá, você começa a não ver mais uma possibilidade, você chega em casa mais estressado. Então, assim, a gente brinca que um produtor doente é um produtor que tem esse tipo de problema para lidar. Por causa que um produtor saudável é aquele que acorda, arregaça as mangas e vai produzir sem nenhuma outra preocupação. Esse produtor vai render e vai produzir muito melhor do que o produtor que tem muitos problemas a resolver, tal quais esses dois que eu citei, do vermelho e do laranja. Tá bom? Então aqui a gente tem 3 eixos, que é a inadimplente e os adimplentes, e também ali a gente, no último eixo de adimplente organizado, a gente pode até conceituar como empresário rural, então seria inadimplente crítico, o adimplente e o empresário rural, que se confunde com o adimplente organizado, e dentro deles agora a gente avança para o adimplente com perigo. Então você pode ser inadimplente crítico, já entrou processo, já tem alguma medida restritiva contra você tomada no sentido que vai te possibilitar perder essa propriedade, então esse é o momento de agir. Laranja, inadimplente comum, já venceu, seu nome está inscrito, rapidamente você vai evoluir para o vermelho, então procure ajuda antes que isso ocorra. E agora, adimplente com perigo. O que isso quer dizer? Você está em vias de se tornar inadimplente. Você está em dia, mas sem dinheiro para pagar, futuro comprometido. Isso acontece muito. Chega no escritório o cliente, doutor, minha operação vai vencer no mês que vem. Eu não tenho dinheiro para pagar, a safra não foi boa. E a resposta é, a safra não foi boa por quê? Teve seca, teve geada, teve uma guerra na Ucrânia e na Rússia que aumentou o preço do fertilizante, porque a Ucrânia é o maior produtor de ureia, então o fertilizante brasileiro ficou mais caro por causa que os outros países que produzem ureia venderam mais caro para o Brasil. O vendedor de insumo teve que repassar para o cliente, e no caso, seu lucro foi o mesmo, mas você gastou mais com insumo, teve algum fator determinante que é externo ao seu controle e ainda não venceu, podemos aqui entrar com o prolongamento, com o alongamento, prorrogação da dívida. Ou seja, fazemos uma solicitação com base num laudo agronômico, falando que se não tivesse ocorrido todos esses problemas, sua produção seria maior, e um laudo contábil apontando que com base na sua produção que foi ancorada no laudo agronômico, você teria X reais, que seria suficiente para quitar a sua operação. Então aqui no amarelo é quando dá para agir, e é o melhor cenário de que se você tiver com alguma situação, procura advogado porque há tempo hábil de contornar tudo isso e te dar respiro para você voltar para o verde, tá bom? Então ele está em dia, mas sem dinheiro para pagar, futuro comprometido. Agir com provas e planejamento jurídico. As provas são essas, laudo agronômico, laudo contábil, planejamento jurídico, qual é o momento? O momento é antes do vencimento, tá bom? Então aqui no amarelo, eu não falo para você procurar imediatamente, mas o quanto antes melhor. Quanto antes vencer, você tem que entrar com esse pedido administrativo de prorrogação da sua dívida do custeio, tá bom? Agora, se for uma relação particular, se for um problema com uma loja de insumo, é sempre bom negociar antes do vencimento para não incidir multa e não incidir juros, correto? Então, nas duas primeiras, vermelho e laranja, para o que você está fazendo e procura um advogado. Amarela, você pode procurar um advogado, você não precisa parar tudo o que você está fazendo, mas se organiza, vê que você não vai ter essa capacidade, reconhece e com base no que eu falei agora, comece a se organizar, tira foto da perda de produção, se foi uma notícia por causa do tempo seco, comece a fazer esses registros. Então comece a organizar, coletar provas para quando você precisar de um advogado para prorrogar, jogar lá para frente essa dívida, você ter no que se ancorar e embasar para poder falar com o advogado para ele ter lugar de fala com os seus credores, tá bom? Então aqui passamos para verde, que é o adimplente comum, que é você tá pagando, mas depende de fator externo, você não tem gestão. Ou seja, começou a minha safra, vai dar tudo certo.
mas vai dar tudo certo se tudo der certo. Ou seja, se estourar uma guerra e subir o fertilizante, eu não tenho dinheiro. Se o clima ficar seco e parar de chover igual está chovendo, a minha safra vai produzir menos, eu não vou ter dinheiro. Então, assim, o de cima já aconteceu essa intempérie ruim e você ficou sem grana. Nessa daqui, você depende que tudo dê certo para dar certo. E normalmente é nesse cenário que você começa a entrar num ciclo vicioso que você vai cada vez mais regredindo nessa tabela. Você vê que está no verde, está próximo do azul, que é o cenário ideal. Mas com pouca organização, se você depender tudo dos fatores externos, você pode começar a regredir e se afastar do azul cada vez mais, tá bom? Então aqui é pouco urgente, mas é vulnerável. É recomendável que você faça exatamente o que você está fazendo agora. Comece a estudar, se planejar, adquirir um método. Aqui nós na Rocha Maso temos o nosso método Roma, que ensinamos você a ter uma safra segura, sem contratar um seguro, que é exatamente isso que você precisa. Se tudo der errado, o que eu faço? Então é isso que nós propomos falar e ensinar vocês a ter tranquilidade para produzir, tá bom? Então fiquem tranquilos, acompanhem nosso canal, porque nós traremos sempre notícias de como você puder estar qualificando mais para estar se preparando. Então é pouco urgente, mas é vulnerável, ou seja, não tem essa necessidade de procura de ajuda imediata, não é nem recomendado nesse momento. O recomendado nesse momento é que você estude, pare e se ancore e comece a agir com base num método para que se chover, se não chover, se você tiver uma safra ruim, você fazer isso. Uma safra média, fazer isso. Se tiver uma safra ótima, aproveite os resultados e melhore para outra. A gente sempre gosta de traçar uma conceituação pré-safra, durante safra e pós-safra. Então você precisa saber o que fazer em cada uma dessas fases. O pré-safra e o depois da safra, eles podem se confundir, mas por quê? Doutor, depois de uma safra é sempre antes da próxima. Mas depois de uma safra, você precisa analisar tudo o que aconteceu de bom e de ruim, faz a sua análise de força, de fraqueza, de oportunidade, de ameaça, que é o que a gente chama de análise SWOT, e com base nisso, você vê o que você extrai para a próxima safra. E aí você sabe tudo que você tem que fazer antes, e durante e depois. Tá bom? Então é isso. Essa fase verde é a fase de profissionalização, de criação de cultura, de tomada de decisão com base em método de um empresário rural, que é o que a gente propõe para todo mundo que nos acompanha. Adimplente organizado é aquele que é o cliente perfeito e que é o empresário rural, é o que está em vias de se tornar. Ele tem fluxo de caixa, ele tem uma planilha preparada do quanto custa a safra dele, mesmo num cenário ruim, no médio, no bom, quanto de dinheiro ele tem que alocar aqui, quanto dinheiro que ele tem que alocar lá, então ele sabe quanto custa a produção dele em todos os cenários. Não há confusão patrimonial entre CPF e CNPJ, quanto que tem de lucro da produção e o quanto que tem de despesa, quanto que ele bota na conta bancária dele, pessoa física, e vai pagando boleto de custo de vida, de aluguel, enfim. É uma pessoa extremamente organizada, é um empresário rural. Tem planejamento, controle financeiro, jurídico, ele faz esse mapeamento, antecipação de mercado, exemplo. Vi na televisão que vai estourar uma guerra, a guerra vai fazer meu fertilizante ficar mais caro, então eu já estou mapeando, já estou me planejando, já vou comprar um pouquinho mais de insumo aqui agora, porque na outra semana vai ficar mais caro. Então esse é um adimplente organizado. Ele toma o crédito como estratégia, ou seja, é mais barato eu deixar o meu dinheiro rendendo, tomo um crédito com juros subsidiado, do que eu pegar o meu dinheiro e pôr ele no jogo. Entende? É um cara que toma essa decisão não porque é a última opção, a última carta na manga, e sim porque essa é a melhor decisão a ser tomada. Então esse adimplente organizado é quem você, se você se identificar no verde, no amarelo, no laranja, no vermelho, tem que procurar ser, tá bom? Mas assim, não adianta, se você estiver no vermelho, vendo os meus vídeos, o que eu falo, o que o Dr. Bruno Maso fala, você não vai conseguir sozinho sair do vermelho e ir para o azul. Você tem que reconhecer isso. Você precisa de ajuda. Então o que a gente fala que começa a conseguir ter um respiro maior para começar essa preparação é no amarelo, mas você ainda vai precisar, recomenda a procura de um auxílio jurídico, por causa que você tem que fazer o pedido ali da prorrogação, mas você já consegue se profissionalizar. Mas é a partir mesmo do verde que você consegue encontrar um cenário mais fértil, um solo mais fértil de preparação para você dar esse passo à frente, tá bom? Então ele é estável, ele se comporta como um empresário rural. Então essa foi a classificação que a gente criou e agora eu vou ensinar você a como fazer a sua identificação com base na nossa entrega, nessa planilha que vamos disponibilizar para você
Lembrando, no link aqui na descrição, você pode entrar na nossa comunidade, lá nós compartilharemos essa tabela com você desde que você a solicite para nós, ou você pode entrar no nosso Instagram, no nosso direct, Rocha Mazo Advogados, mandar uma mensagem, vir por meio do YouTube, pode me enviar a planilha de identificação do diagnóstico, nós enviaremos para você. Então aqui, eu basicamente fiz a distribuição junto com o Pedro Avelino, que é o nosso chefe do designer, e em como você consegue se diagnosticar. Tudo aquilo que eu falei, explicando o que é ser vermelho, o que é ser laranja, o que é ser verde, o que é ser amarelo, o que é ser azul, a gente vai vir aqui agora, do lado você vai marcar com um X em cada uma que você lê ali. Então vai ter classificação, aqui do lado esquerdo, descrição, cor e marcar X. Aonde tem o campo marcar X, você lê a descrição. Nossa, isso acontece comigo. Marco X, tá bom? Então, depois vai ter uma regra final que eu vou falar, mas por enquanto se atente a isso. Inadimplente crítico, penhora judicial ativa. Nossa, tem uma penhora na minha propriedade sim, marca um xizinho. Sua propriedade está em leilão? Nossa, está em leilão, marca um xizinho. Você está sendo executado judicialmente por dívida? Marca um xizinho. Você não precisa marcar todas, tomara que você não marque todas. Mas se tiver alguma delas, faça um X para no final você saber o que você tem de bom, porque não é porque você tem algo no vermelho, você não vai ter algo no verde e no azul. Você pode ter dentro da sua gestão elementos ruins e elementos bons. Então faça essa aferição de todas as etapas. Para não ficar muito prolixo, que eu já li basicamente quase todos com vocês ali no slide anterior, tem operações bancárias vencidas, nome no Serasa, mas sem recurso para a próxima parcela. Você vai fazer a leitura de cada uma desses itens da descrição. Ao lado você marca com um X. O item mais importante a você prestar atenção aqui comigo é num fator subjetivo que nós da Rocha Mazo trazemos para vocês e que é importante na sua classificação. Pedro, marquei aqui um X no vermelho e 2X no laranja. Eu me pertenço mais ao laranja do que ao vermelho? Qual classificação que eu sou? Eu sou laranja ou sou vermelho, afinal? Você é vermelho. Na dúvida, se você marcou um item no item acima da classificação que você também marcou abaixo, você se encaixa na categoria da decrescente, certo? Então, da pior a melhor. Então, se você fez uma marcação na categoria mais crítica, você pertence a ela porque você tem um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Mas se você marcou nas de baixo, você vê que seu negócio não é só cheio de problemas. Ele tem um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Mas ele tem outros itens positivos. Mas o que eu quero dizer é, resolva o problema que você tem, que é mais grave. Então se enquadre nessa situação. Faça esse seu diagnóstico como o pior possível, tá bom? Então marcou no vermelho, eu sou vermelho. Marcou no laranja, eu sou laranja. Desde que não vá tendo marcações nas etapas de cima. Então não teve nenhuma marcação no vermelho. Marquei 2 verde e uma laranja. Você é laranja. Resolve o seu problema, você vai vir para verde. E já na verde você começa a se preparar para ter essa cultura empresarial que eu disse de tomar a melhor decisão, tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer para você desse momento de diagnóstico é você tirar a sua máscara, fazer essa autoavaliação sem nenhum tipo de ego e é o momento de você reconhecer o estágio que você está, porque se você tiver com um probleminha no começo, é igual uma doença. É muito mais fácil. Se você tiver com um problema de, vamos supor, você está com uma dor de cabeça, deu uma dor de cabeça em você, você foi no médico. Você descobriu que essa dor de cabeça, na verdade, era um tumor muito pequenininho. Você faz um procedimento, tira o tumor e acabou. Agora, se você deixar esse tumor se espalhar por toda a sua cabeça, vai chegar um momento que até a cirurgia é inviável, que até não tem mais como o advogado te ajudar. Então, o que a gente está querendo dizer e trazer a consciência para vocês é, o primeiro passo para a cura é o diagnóstico. E nós precisamos nos diagnosticarmos, então no caso vocês fazerem esse próprio diagnóstico para saber o que vocês precisam. Nossa, eu reconheço que minha situação está ruim, eu preciso de um auxílio jurídico, eu preciso de um advogado, mas o que eu preciso? Não, eu tenho uma dívida ali no banco que vai vencer. Você tem esse contrato em mãos? Você tem o dia preciso que vai vencer? Qual é o valor da operação? Você tem tudo documentado? Faça o seu diagnóstico. E nós, da Rocha Mazo, estamos aqui para auxiliar vocês. Então, só lembrando, descrição, link, grupo de WhatsApp, em contato com qualquer um dos administradores. Vamos entregar essa planilha para vocês.
ou nosso direct do Instagram, também faremos a entrega. E havendo qualquer dúvida, se vocês tiverem entrado no nosso grupo do WhatsApp, vocês terão acesso ao nosso WhatsApp. É a nossa linha de frente, é um contato direto com a gente. Mande mensagem, seja eu, Dr. Lucas, Dr. Bruno Mazo, algum de nós vai conversar com vocês, ou até a Beatriz, que trabalha com a gente, nossa colaboradora, ela vai entrar em contato com você para poder te auxiliar nesse preenchimento, nesse diagnóstico. Se tiver qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Nós estamos aqui ao seu lado. Nós não queremos ensinar vocês a agir do jeito certo. Nós queremos ser um amigo, um braço, certo? Então, agradeço a atenção de vocês. Peço novamente para quem assistiu esse vídeo até o final, para se inscrever nos canais aqui da Rocha Mazo, verificar se está seguindo a gente. Se você gostou do vídeo, curta, deixe um comentário com a sugestão de um novo vídeo. Nossa, Pedro, eu gostei desse diagnóstico. Eu quero que vocês tragam mais elementos desse, porque vai me ajudar a concluir quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Então, o que eu peço para vocês é que façam esse diagnóstico. Havendo qualquer dúvida, entre em contato e nós, aqui da Rocha Mazo, estaremos sempre com vocês. Porque na Rocha Mazo, você não caminha sozinho. Um abraço e até a próxima.